leite brasileiro pode ser mais sustentável do que muita gente imagina, viu? Um estudo mostra que para cada litro produzido, o Brasil emite menos da metade dos gases de efeito estufa da média mundial na pecuária leiteira. Vamos saber mais detalhes dessa pesquisa e o que está por trás desses números com a médica veterinária, especialista em agronegócio e pesquisadora de doutorado pela USP, a Laís Abreu, que já está aqui com a gente. Laís, bom dia, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigada pela colaboração, Carolina. A gente que agradece a sua participação aqui, Laís. E quando a gente fala, que o leite brasileiro emite menos da metade dos gases da média mundial, do que a gente está falando exatamente, né? Estamos considerando toda a cadeia produtiva? Como que esse cálculo é feito? Bom, essa pergunta é importante porque é uma informação forte também, né, para trazer para quem assiste nós, Carolina. Então, basicamente, existem formas de calcular quais são os potenciais impactos, e eles podem ser diferentes formas, mas nesse trabalho a gente aborda principalmente a parte ambiental. Então, eu considero tudo que entra dentro do cálculo de produção do leite, então, desde os insumos e desde as saídas, né, seja o descarte de um animal. Então, todas essas informações entram dentro do cálculo. Nós consideramos basicamente 70% de todo o insumo que é destinado à produção de leite. Então, tem alguns escopos que vão mais além dessa abordagem que nós utilizamos, porém, essas metodologias estão sendo, né, melhor desenvolvidas, mais maturadas. Então, por isso, nosso trabalho ele é bastante robusto e traz informação bastante valiosa para a cadeia como um todo. E o que explica esse resultado tão positivo do Brasil? Seria questão de clima, de pasto? O que mais pesa aí nessa conta? Nós temos um desafio grande, né, na verdade, na produção de leite e carne aqui no Brasil por conta do nosso clima tropical, porém nós estamos, né, como você bem mencionou, menos da metade da emissão mundial. Então, mesmo com os desafios que nós temos, a gente utiliza de uma forma eficiente aqueles recursos que nós temos, né, principalmente as fazendas que buscam aumentar essa eficiência de produção, né, dentro da porteira. Então, ao utilizar algumas ferramentas, algumas tecnologias, a gente consegue ter esses ganhos adicionais, tanto na produção como em outros indicadores. Então, ao melhorar a reprodução e o melhoramento genético, ao melhorar a nutrição desses animais e o manejo de dejetos dentro das propriedades, a gente consegue ter esse resultado, né, de que seria uma pegada de carbono, um resultado ambiental mais baixo quando comparado com outros países. E esse desempenho é uma realidade da maioria das fazendas ou ainda está concentrado ali nas propriedades mais tecnificadas? É onde, que ainda temos espaço para melhorar? Essa pergunta é relevante também. Esse trabalho, nós desenvolvemos eles no Brasil inteiro, então são vários estados, né? Nós concentramos nas principais regiões da bacia leiteira e tem fazendas de diferentes níveis. Então a gente teve a preocupação de ter fazendas de diferentes níveis tecnológicos, então seja semi-a-pasto, um freestall, um compost barn, então diferentes sistemas para trazer isso para a realidade conforme os estados e etc. E o interessante é observar que boa parte das fazendas, seja ela com nível tecnológico menos avançado, menos intensificado ou mais intensificado, desde que ela incorpore, né, parte desse nível de tecnologia, ela consegue sim melhorar a eficiência. Então, né, a grande mensagem, tem espaço para melhorar, seja qual for o nível da fazenda. Porém, para calcular esse trabalho, a gente precisa de muitas informações. Então, as fazendas mais estruturadas, né, que produzem mais, eventualmente sobressaem um pouco quando comparadas que não estão muito estruturadas. Mas isso não é impedimento. Então, desde que ela, né, trace esse objetivo, né, eu quero melhorar em produção, com essa ferramenta que nós utilizamos, que é uma metodologia que eu comentei, reconhecida, né, internacionalmente, bastante robusta, a gente consegue encontrar esses pontos de gargalo e direcionar o produtor, como que ele poderia aumentar a produtividade, além de compensar várias formas de mitigação, seja ambiental, né, seja até social, dentro da própria propriedade, né, dentro da fazenda. Com Então, essa é a certeza. visão geral do trabalho. Bem legal, Laís. E assim, sustentabilidade e rentabilidade caminham juntas nesse caso, né? Caminham Reduzir juntas. emissões também melhora a eficiência da margem aí para o produtor? Sim, com certeza. E nós falamos muito no trabalho e com a divulgação que nós temos feito científica também desses projetos, né, Carol, que, né, sustentabilidade, ela anda junto com lucratividade. Então, muitas vezes a gente acaba encontrando algumas narrativas um pouco negativas, porém a gente não dissocia esse conceito mais, porque à medida que o produtor melhora a produção e alguns outros aspectos, que essa ferramenta ela é realmente isso, uma ferramenta que ajuda ele a chegar nesse objetivo, eu não consigo tirar uma coisa da outra. Então, ao melhorar a produção, a encontrar esses pontos de, seja na produção de algum grão para silagem desses animais, que vai virar um tipo de
um fornecimento de alimento para esses animais melhorarem a produção. Então, tudo está muito interligado. Então, é um conceito complementar ao produtor. Ele simplesmente está melhorando toda a cadeia que ele tem, dentro da realidade que ele tem, e é um bônus adicional. Ele está ganhando a mais por fazer o que é certo, né, por usar melhor os recursos. Então, não é um conceito, né, muito da mídia, pode estar sendo abordado de uma forma um pouco modista agora, porém é um conceito muito mais profundo do que esse. E a ideia é a gente levar essa mensagem agora também com esses projetos que nós temos desenvolvido. É legal ter esse reconhecimento, esse apoio também, né? Isso motiva e incentiva ainda mais. Laís, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, o que o produtor que está nos assistindo pode fazer na prática hoje para reduzir ainda mais a pegada de carbono aí do leite? Quais são as ações mais Perfeito. acessíveis, né? E com melhor retorno? Perfeito. Então, de forma bastante objetiva, alguns caminhos que ele poderia explorar seria melhorar a produção, porque ela acaba por diluir essa pegada de carbono que nós mencionamos, e como que ele pode fazer isso? Então, melhorando alguns indicadores. Então, primeiro, o manejo, né, a dieta, melhorar a composição da dieta para ajudar essas diferentes categorias. Então, equilibrar essa composição do rebanho, então manter, né, uma maior quantidade de vacas em lactação, então vacas mais produtivas, mas também dar boas condições para esses animais, né, que seriam as novilhas, né, as categorias mais jovens, mas ao melhorar essa composição, eu tenho os animais mais produtivos no meu rebanho e eu acabo por descartar aqueles que são menos improdutivos, né? Então eu vou encurtando esse intervalo de gerações, que já puxa um outro indicador importante que seria a reprodução. Então diminuir a idade do primeiro parto, o intervalo entre partos e, adicional a isso, trabalhar bem com o manejo de dejetos, que nós sabemos que para a produção de leite isso tem um impacto, né, mais relevante do que comparado ao sistema de corte. Maravilha, viu, Laís? Obrigada pela participação aqui com a gente, pelas informações. A Laís, que é pesquisadora de doutorado pela USP, né, especialista em agronegócio e médica veterinária também. Obrigada pelas informações aqui com a gente. Eu que agradeço e até a próxima.